Fui vencida e influenciada pelo TikTok Shop e eu espero que a história seja boa, porque senão eu vou ficar muito brava. Então, foram as Crônicas de Amber. Eu nunca tinha ouvido falar desses livros, mas o TikTok Shop essa semana apareceu pra mim tantas vezes que eu falei, gente, eu preciso saber que história é essa, porque tá aparecendo um monte de propaganda pra mim. E foi a primeira vez que eu comprei livros pelo TikTok. Foi direto pelo canal da Intrínseca, mas eu resolvi comprar já os dois tomos, que é o tomo 1 e tomo 2, totalizando 10 livros. Então eu imagino que eu comprei a história inteira. Não sei do que se trata. É uma edição da Intrínseca, então quer dizer que é um livro ok, não é uma edição ruim. Eu gostei mais da capa do tomo 1 do que da do tomo 2, achei ela mais bonita. E ela é um pouco menor também. Então este é o tomo 1. Autor vencedor dos prêmios Hugo, Nebula e Locus, um contador de histórias sem igual. Criou os mundos mais coloridos e memoráveis que nosso gênero já viu. George R.R. Martin. O destino de um reino, o poder de uma família, a guerra por um trono que transcende mundos. Tomo 1 reunindo 5 dos primeiros livros da saga. Essa edição eu achei ela bem construída, apesar dela ser em brochura, né? Ela não é capa dura. Ela tem orelhas, então aqui tem uma pequena sinopse da história. E aqui fala sobre o autor. E essa daqui foi publicada em 2025, essa primeira edição. A tradução é de Leonardo Alves. Então, aqui tem os primeiros 5 livros, né, como eu já havia falado. O primeiro é Os 9 Príncipes de Amber, que foi em 70 que foi publicado. As Armas de Avalon, que foi em 72. O Sinal do Unicórnio, em 75. A Mão de Oberon, em 76. Os Cortes do Caos, em 78. Totalizando 732 páginas nessa edição aqui. Então, nós temos essa ilustração. É um livro simples, né? Não é uma edição de luxo nem nada. Temos essa abertura, o sumário, e aí já começa o livro 1. Eu achei as margens pequenas, que eu já comentei com vocês que eu tenho um pouco de uma questão com isso. Eu gosto de margens um pouco maiores. Achei o tamanho da letra bom, mas achei o espaçamento um pouco pequeno. Talvez tenha muita informação em cada página, considerando o tamanho desse livro, né? Talvez se eles quisessem fazer um espaçamento um pouco maior, o livro ia ficar muito grande e não ia ser viável. Né? O livro, assim, essa edição que contém 5 livros. Então, o tomo 2, aqui atrás tem a mesma nota do R.R. Martin, e aqui embaixo muda, que tá entre o caos e a ordem, o herdeiro dos dois mundos enfrenta perigos sombrios e forças primordiais para decidir o destino de toda a criação e reúne os últimos 5, ou seja, do 6 ao 10. Esse aqui eu tenho a impressão de que ele é um pouco maior. Continua tendo a orelha. Aqui continua falando um pouquinho do autor. Esse aqui foi publicado em março de 2026, então é uma edição recente desse ano. Então temos Arcanos da Perdição, de 85, Sangue de Amber, de 86, Sinal do Caos, de 87, Cavaleiro de Sombra, de 89 e Príncipe do Caos, de 91. Então a gente já percebe que teve um espacinho entre a finalização do primeiro tomo e o início desse. Eu não sei como que foi publicado primeiramente, né? Mas o tomo 2, ele teve um espacinho, o último tinha sido 79, então foram 6 anos, eu acho. A edição é igual, aparentemente, mesma coisa. O espaçamento, o tamanho da letra. Aqui também já começa o livro 6. Aqui no final a gente tem uma pequena ilustração, não é folha dupla mais, e são quase 100 páginas a mais do que o primeiro tomo, totalizando 878 páginas. Como eu disse, eu comprei pelo TikTok Shop e veio direto da Intrínseca pra mim, e eles mandaram esse marca-páginas. Eu achei bonitinho esse marca-páginas, mas aqui atrás eu achei super interessante que eles colocaram a opção de livros lidos pra gente dar estrelinhas, achei legal. E eu paguei entre 45 e 48 reais em cada uma dessas edições. E eu achei um preço bom pelo tamanho dos livros. Como eu disse, eu não faço a menor ideia do que se trata essas histórias. Mas todo mundo falando que ele foi um autor muito importante, né? O próprio R.R. Martin falando sobre isso. E eu realmente nunca tinha ouvido falar. Eu espero que a história seja boa. Eu vi alguns comentários falando que desistiu já no primeiro tomo, porque a história era muito complexa. Então tô com um pouquinho de medo depois de ter lido esse comentário. Provavelmente não estará nas minhas leituras nem de 2027. Talvez lá em 2028, vamos ver. Porque eu realmente tenho uma lista de livros infinita, mas eu tenho um pequeno hábito de esquecer os livros que eu me interesso. Então, como o preço estava bom, eu achei que era um preço justificável pelo tamanho, né? Considerando que eu paguei menos de 100 reais na obra completa, eu resolvi comprar logo, porque senão eu ia esquecer dessa história. Como eu sei que eu já esqueci de várias histórias e eu acabo deixando passar. Se alguém já tiver lido alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, falar se é bom ou se não é. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.